O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Queridos irmãos, a Igreja, na sua sabedoria, ela sempre instrui os seus fiéis e os conduz objetivamente para alcançarem a salvação, pois esta é a finalidade das nossas vidas. Quando estamos chegando ao final de um ano, olhando não somente o ano litúrgico, mas também um ano civil, é sempre oportuno examinarmos a nossa vida, fazermos um balanço de tudo aquilo que vivemos, porque assim é a nossa vida. Os dias vão passando, as horas vão passando, e de repente, num estalo, nós não estamos mais no tempo, nós caímos na eternidade. Isso é uma verdade a respeito de nós mesmos que nós não podemos negligenciar. Todos nós estamos aqui, seguindo a nossa vida, cremos que estamos bem, mas pode ser que, surpreendentemente, num estalo de dedo, nós sejamos surpreendidos e desse tempo, dessa vida, caiamos para a eternidade. Resta saber se eternidade será felicidade eterna no céu ou condenação eterna no inferno. Lembro-me que quando nós iniciamos o mês de novembro, eu ressaltei na solenidade de todos os santos a grandeza da vida dos bem-aventurados, daqueles que chegaram àquela felicidade perfeita, que é o céu, e que Deus deseja para todos nós. Deus nos quer, como recorda o apóstolo Paulo, santos e irrepreensíveis diante do seu olhar. No dia 2 de novembro, ressaltei o tempo, ou melhor, as penas do purgatório, seja aquelas penas que nós vamos ter que expiar por conta dos pecados
das paixões e das desordens que ficaram nas nossas almas e que não foram totalmente purificadas neste mundo e que precisarão do purgatório para a nossa purificação. Aproveitando da liturgia, sobretudo da primeira leitura, que começa ressaltando sobre a profecia de Daniel, que fala do arcanjo Miguel que vai se levantar sobre os filhos naquele tempo da angústia, e que naquele dia, naquele momento, os que se acharem escritos no livro da vida vão herdar a vida eterna. Os outros que não estiverem escritos no livro da vida herdarão o opróbrio eterno, isto é, o inferno. Neste sentido, então, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o inferno. Mas, meu Deus, uma reflexão sobre o inferno, muitas vezes, causa nas pessoas medo. Às vezes, a pregação a respeito do inferno causa pânico, medo. Mas não é esta a finalidade de uma pregação acerca do inferno. É necessário nós pensarmos naquilo que é a realidade. Porque às vezes nós somos muito teóricos e pouco reais. Por exemplo, se você está na frente da sua casa, está tendo um tiroteio, as pessoas estão atirando para todos os lados. Naturalmente, se está tendo um tiroteio na frente da tua casa, você se deita e aguarda, né? Porque pode ser que uma bala achada te encontre. Porque as pessoas falam, uma bala perdida. A bala perdida não pega ninguém, é a bala achada, né? Encontrou a pessoa. Então, de repente, uma bala achada te encontra e aí você está lascado. Morreu. Uf. Então, está tendo um tiroteio, de repente, vamos brindar, vamos nos alegrar, porque a vida é bela, tudo vai terminar bem. É sempre assim que talvez a gente pensa, né? Evidentemente que num tiroteio a gente não levanta, vai brindar, tomar um uísque e vamos dizer, vamos brindar, porque tá tudo bem, no final vai ficar tudo bem. Eu estou usando esse exemplo porque o brasileiro pensa mais ou menos assim, tá tudo na desgraça, mas no final tudo fica bem. Esta, na verdade, é uma mentalidade pagã por parte de tais católicos. Isso é paganismo, isso não é católico, isso não é fé, isso é pagão. Então, para falar um pouco sobre o inferno, para ser justo, correto, eu trouxe o Catecismo da Igreja Católica, e que só quero citar o número do Catecismo da Igreja Católica, para mostrar que o inferno não é uma coisa qualquer, não é uma coisa trivial e que nós podemos negligenciar. Esta é uma verdade de fé católica que nós sabemos, que nós professamos e cremos nela. O inferno é uma realidade, o inferno existe. E nós podemos passar a eternidade sem Deus. Isso é uma realidade, não é uma teoria. A fé católica diz no Catecismo, no 1033, não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Não podemos, porém, amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o próximo ou contra nós mesmos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é um homicida. E sabeis que nenhum homicida terá a vida eterna. Nosso Senhor nos adverte de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos mais pobres, dos pequenos e dos seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher a misericórdia de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. A este estado de autoexclusão definitiva, da comunhão com Deus
e dos bem-aventurados designamos inferno. Isso é o inferno. A total ruptura, o total abandono da união com Deus. Por isso, quando nós pensamos na perspectiva do inferno, eu gostaria de retomar algumas passagens bíblicas onde Nosso Senhor adverte a respeito do inferno. Primeiro, na parábola do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, quando a cena do juízo final, Nosso Senhor separa as ovelhas dos cabritos e diz às ovelhas: vinde benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que está reservado para vós. Quando ele fala para os cabritos que estão na esquerda, ele diz: ide malditos para o fogo eterno. Uma outra passagem, Evangelho de Mateus, capítulo 10. Temei aqueles que podem matar a alma e não aqueles que matam o corpo. O nosso temor não deve ser contra aqueles que matam o corpo, mas sim contra aqueles que matam a alma. Uma outra passagem: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? E por fim, São Pedro: sede sóbrios e vigilantes. O diabo está rugindo, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes da fé. Meus queridos, a primeira coisa que nós precisamos colocar na nossa cabeça, como fé: o inferno existe. Nós podemos passar a eternidade sem Deus. De que modo? Através das nossas escolhas. Você que deseja participar da vida no céu em Deus para sempre, precisa amá-lo de todo o seu coração. Se você fizer a opção de não amar a Deus e escolher livremente não obedecer os mandamentos, e como ensina a fé católica através do catecismo, viver em pecado mortal, você está colocando em risco a sua salvação eterna. A carta aos Hebreus, na semana passada, na segunda leitura, dizia que nós morremos uma única vez. Ponto. Nós não teremos outra vida. Não vai ter outra oportunidade. Nós só temos uma vida. E o que estamos fazendo deste dom precioso que nos foi concedido por Deus aqui no tempo? Porque, gente, às vezes existem algumas presunções, e coloco elas. Usamos da misericórdia de Deus como escudo para a nossa impenitência, ou seja, para não nos convertermos. Tem gente: mas a misericórdia de Deus sobressai no final. Ou, como eu disse, no final dá tudo certo. Misericórdia não significa Deus não se importar com nada e no final fica tudo bem. O que significa misericórdia? A misericórdia existe e significa que há conversão disponível desde que eu queira. Se eu não quero me converter, se eu quero ficar no lamaçal do pecado, então Deus respeita a sua liberdade e você terá um lugar no inferno. Essa é a verdade. Nós não podemos negligenciar a pregação a respeito do inferno, porque dizemos que a misericórdia é um escudo que nos protege. A misericórdia existe, mas existe quando há penitência no coração, quando existe no coração um desejo de mudança de vida, quando existe no coração conversão. Mas tudo no final fica bem. Para citar um santo doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, que é um doutor e moral, grande moralista, Santo Afonso diz: Deus é infinitamente misericordioso, perdoa os pecados,
Contudo, existe algo que Deus não pode perdoar: a vontade de pecar. Se você pecou, não se arrepende, não tem como Deus perdoar. Se você não se arrepender e não quiser ter um coração novo, o seu destino é a desgraça eterna do inferno. Essa é uma verdade, isso não é uma teoria, isso é uma realidade. Se existe de sua parte um desejo de conversão, então a misericórdia está lá escancarada, esperando você. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da reconciliação, como a oportunidade de nós renovarmos, nós lavarmos dos nossos pecados e recomeçarmos uma vida nova. O problema é que às vezes nós não queremos mudar de vida, nós queremos permanecer nesta ideia pagã, porque culturalmente a ideia do pessoal é muito pagã. Vocês podem ver, a pessoa morre e ela já vira santo. Ué, já foram em velório que as pessoas canonizam as pessoas assim, a bel prazer? Ai, já está no céu. Olha aqui, nossa senhora, os santos pedalaram que nem cachorro nessa vida aqui, sofreram o pão que o diabo amassou para chegar no reino dos céus, depois de muita luta. E o cara que não estava nem aí com a fé católica, não estava aí nem com a conversão, não participava de missa, está no céu. Por que acontece isso, gente? Porque as nossas ideias estão mais paganizadas do que tudo. Nós não temos fé. Essa é a verdade. E eu não estou dizendo que está todo mundo no inferno, mas nós não podemos ser presunçosos. De um caboclo morreu, está no céu. Como se assim, as pessoas têm uma ideia de que para o inferno você precisa assim, implorar para Deus: me manda pro inferno. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou muito claro: a porta para o céu é estreita, o caminho é difícil. Caminho largo e fácil é o caminho para a perdição eterna. O caminho para o inferno, deixa na banguela que vai. É só deixar na banguela. O caminho para o céu é esforço. Jesus disse: esforçai-vos para buscar o reino dos céus. Já o caminho para o inferno é só deixar na banguela, deixa que a coisa vai. O que precisa fazer para o inferno? Nada. Basta você não fazer nada. E para o céu? É preciso amar muito. É que a gente, na pregação da misericórdia, às vezes acaba negligenciando e usando, como eu disse, como um escudo, para que a gente não precisar mudar de vida, para a gente não precisar de conversão, para a gente não levar a sério o evangelho, porque no final fica tudo bem, tudo vai dar certo, fica tranquilo. Só que no final não vai dar nada certo, né? Por isso, meus irmãos, que nós tenhamos o nosso coração voltados para Deus e nos convençamos de que nós não podemos negligenciar a nossa vida. Lembra só de uma coisa, pelo menos isso dessa homilia: sua vida está seguindo o fluxo dela, mas de repente, num estalo de dedo, você vai sair do tempo e vai entrar na eternidade. Eternidade não significa ir para o céu não, viu? O inferno também é eterno. Depois dessa vida, nós vamos para a eternidade. Resta saber se nós vamos ser salvos ou se nós vamos ser condenados eternamente. O inferno existe e nós podemos perder a Deus eternamente. Aí precisamos fazer um exame de vida, um balanço das nossas consciências. E como eu disse no início, falar do inferno não é para introduzir um discurso de medo e de pânico. É para a gente examinar. Porque às vezes a gente está vivendo a nossa vida de maneira tão mesquinha, tão frívola, tão ruim, que a gente não para pensar. Porque nós estamos talvez muito seguros nesta vida. Saúde está boa,
dinheiro está na conta, está tudo sossegado, né? Não há o que temer. Afinal de contas, descansa. É como aquela passagem que Nosso Senhor fala de um homem que tinha uma grande plantação, né? Quer fazer uma grande colheita. Ele olhou para os celeiros: vamos construir celeiros maiores, porque daí eu posso sentar e dizer: senta, descansa, come, bebe, dorme, porque você tem uma grande quantidade para desfrutar. Aí Jesus disse: louco, imbecil, ainda nesta noite vão pedir contas da tua vida. E com quem que vai ficar tudo que você angariou? Como vai ser tua vida? Eternidade? Condenação? Ou perdição eterna? Vamos pensar seriamente. Se no nosso coração não há um desejo constante de conversão, de mudança de vida, ligue uma luz vermelha e uma luz de alerta. Um coração impenitente e um coração que não precisa se converter é um coração que é, diria, um forte candidato para o inferno, né? Porque a impenitência é um dos pecados contra o Espírito Santo, que Santo Tomás de Aquino elenca, lá conforme o Evangelho de Mateus. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Pai será perdoado, contra o Filho será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo nunca terá perdão. E um dos pecados contra o Espírito Santo é a impenitência, ou seja, não preciso me converter, já está bom assim. Eu sou um católico, vou na missa, estou de boa, né? Não venha me incomodar com a sua pregação, padre, e tentar me deixar de boa, deixa eu de boa aqui na minha. Mas por outro lado, a impenitência é um pecado contra o Espírito Santo. Do outro lado, a presunção também é um pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, a impenitência é quem não precisa de conversão. Está sentado aqui, já estou de boa. Só que do outro lado tem o presunçoso, que diz: não, no final dá tudo certo. Deus é bom, Deus é misericórdia. No final vai ficar tudo bem. Então, esses são os dois extremos e esses são os dois perigos no pecado contra o Espírito Santo. E nós não podemos ficar assim. Então, se a coisa está meio morna dentro de você, é hora de ligar uma luz de alerta. Está morna a coisa dentro de você? O Apocalipse de São João diz: Nosso Senhor Jesus Cristo, ou quente, ou frio, morno, eu vomitarei. Porque uma coisa morna é uma coisa indigesta ao estômago, né? Toma café morno, não é horrível? Toma Coca-Cola morna, não é horrível? Porque uma coisa morna não desce. E um cristão morno também não desce. Se desce, desce para o inferno. Não sobe para a vida sobrenatural. Então, mornidão não combina com o cristão. Vamos pedir para o Senhor exorcizar o espírito de mornidão dentro de nós, para colocar um espírito de ousadia, destemida, um espírito que nos provoque interiormente e mexa com o nosso coração e nos tire do espírito de mornidão, nos tire do espírito pagão, gente, de achar que no final vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Vamos pedir a Nossa Senhora, diletíssima Mãe, Rainha de todos os santos anjos, que nos ajude. Senhor, se falta no nosso coração espírito de penitência, dê-nos um coração penitente. Talvez você está impenitente, ou talvez você esteja presunçoso. Se não estiver nenhum dos dois, legal. Mas se tiver assim, na certeza de que tudo vai dar certo no final, liga uma luz de alerta. Se estiver nesse espírito de impenitência, não precisa me converter, deixa a vida me levar, né? Como canta a música, e às vezes as pessoas dançam, vida leva eu, né? E a vida vai levando, vai te levar para o inferno, né? Meus irmãos, não abuse da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus está lá, escancarada para nós, mas você precisa querer. É aquilo que Santo Afonso diz: se a sua vontade não quer, Deus não vai forçar você. Deus vai respeitar a sua liberdade. É uma opção livre. Então vamos pedir ao Senhor: dê-nos, Senhor, um espírito de penitência, ou seja, um espírito de conversão.